Bom, o tema de hoje vai ser a Amazônia, que está tão em moda agora, todo mundo falando, dando sua opinião sobre qual a solução para o problema do desmatamento da Amazônia, que vem a taxas ultra aceleradas. E a minha linha vai ser na linha da solução mais simples possível, porém, infelizmente, não é sequer mencionada nos debates que eu vejo. E a solução para a Amazônia vem através de Jonas, o Ingênuo. É esse livrinho aqui, na verdade, feito para um público jovem, As Aventuras de Jonas, o Ingênuo, que no fundo é um garoto que se perde numa tempestade com um barco, à deriva, vai achar uma ilha, e nessa ilha começa a ver coisas esquisitas e faz perguntas ingênuas, com a sinceridade de obter conhecimento. E, portanto, por ser um garoto ingênuo, ele é desprovido de preconceito ideológico. Isso faz com que ele tenha bom senso, faz com que ele tente entender certas coisas absurdas que ele vê na ilha e que hoje em dia, infelizmente, nós temos em muitos países e achamos a coisa mais normal do mundo porque não paramos para refletir. Então, a solução para a Amazônia pode ser achada através dessas perguntas ingênuas de Jonas. E um dos capítulos é justamente sobre um pescador que ele encontra na hora que ele vai tentar beber a água de um lago e o pescador alerta para não beber porque a água está contaminada. E ele quer então saber por que está contaminado e o pescador conta que as pessoas jogam lixo e inclusive ele mostra os peixes pequenininhos que ele tem conseguido pescar. E Jonas quer entender porque as pessoas jogam lixo no lago dele, do pescador. E fica surpreso ao entender que o lago não é dele, do pescador, mas de todos. E aí Jonas entende muito rápido a seguinte máxima: aquilo que é de todos não é de ninguém. Né? O patrimônio da humanidade normalmente não tem dono, então ninguém cuida direito. Tem um trecho aqui que eu vou até ler, que o pescador explica para ele: por que eu deveria cuidar dos peixes, já que a qualquer momento, qualquer outra pessoa pode vir aqui e pescá-los? Se alguém mais pode pescar os peixes ou poluir o lago com lixo, então lá se vai todo o meu esforço. Bom, o que está por trás desse conceito é simples. Cuidamos bem daquilo que somos donos. A reflexão que eu lanço é a seguinte: quem é que realmente cuida bem, lava com carinho um carro alugado? Né? Vamos pensar sinceramente sobre isso. Ou então vamos pensar num exemplo mais cotidiano ainda. Um homem vai cuidar melhor da sua própria mulher, que ele vai ter que conviver por muitos e muitos anos, ou de uma prostituta, ou de alguém que ele apenas conheceu naquela noite. Né? Então, no fundo, ou então, pior, um pai vai cuidar bem do seu próprio filho ou de uma criança desconhecida. Então, quer dizer, é óbvio que, por bom senso, desprovido de preconceitos ideológicos, é fácil entender que as pessoas cuidam melhor daquilo que é delas. A pergunta que eu faço é: por que não há o mesmo problema de desmatamento ou descontrole, por exemplo, nas florestas privadas? Né? Aracruz, Klabin, VCP, Suzano. As florestas têm lá os seus cuidados, inclusive no site da Aracruz, se você entrar, você vai encontrar lá explicando que a sustentabilidade daquela floresta é fundamental para a empresa, para a sobrevivência da empresa. Né? A maior inversão que existe em economia, filosofia política, é que o governo vai focar no cuidado ao longo prazo e o empresário é aquele sujeito ganancioso que olha apenas o lucro imediato. É o contrário. Governo vive de mandato de 4 em 4 anos, ele precisa de eleição, ele precisa ser eleito antes de tudo. Então ele foca em quê? Em acelerar ali as benesses, mesmo que sacrificando capacidade produtiva. Por outro lado, empresa, o valor presente de qualquer empresa é a capacidade de fluxo de caixa futuro, trazida a um valor presente. Então, preservar a capacidade produtiva dos ativos é fundamental para uma empresa. Por isso que ela cuida tão bem desses ativos. Por isso que uma empresa de petróleo privada cuida melhor e usa um cálculo mais racional para a extração do petróleo do que um governo, através da PDVSA, que lá na Venezuela, do Chaves, é usada para fins geopolíticos, ou uma Aramco na Arábia Saudita. Então vamos entender essa coisa bem óbvia, porém tão ignorada hoje em dia, que Jonas entendeu facilmente lá na ilha, a fazer algumas perguntas simples. Aquilo que tem dono é melhor cuidado. Logo, o grande problema da Amazônia está em ela ser de todos. Aquilo que é de todos não é de ninguém e fica aquela zona, aquela farra, um desmatamento de quase um Rio de Janeiro no último mês por causa disso. Soluções, então: propriedade privada. Né? Há vários modelos que podem ser debatidos, a forma de ser feita essa privatização.
pode ser através de laboratórios farmacêuticos do mundo inteiro, inclusive brasileiro e estrangeiro, comprando para usar aquela biodiversidade toda para produzir remédios úteis para a sociedade, e vai ter interesse, portanto, em preservar. Ecoturismo, hotéis e ecoturismo, exploração de visitas de turistas, até mesmo o Greenpeace, o WWF, organizações ambientalistas do mundo inteiro, ultra ricas, poderiam comprar grandes trechos e preservar, né, colocando aquilo que discursam na prática, mostrando com o bolso que acreditam que aquilo é o pulmão do mundo e, portanto, precisa ser preservado, né? E por aí vai, até mesmo alguns trechos vendidos para madeireiras que vão explorar de uma forma mais racional, legal, formalizada, né? Há vários exemplos de transferência de propriedade do setor público, péssimo gestor, por motivos intrínsecos aos incentivos não adequados no setor público para o setor privado, mega casos de sucesso. Embraer já foi um ralo de dinheiro público, hoje é motivo aí de orgulho nacional, inclusive, com aviões moderníssimos competindo com Bombardier canadense. O setor de telefonia inteiro, as ferrovias sucateadas, enquanto sob gestão pública, hoje em dia investindo pesado em modernização. Vários exemplos, né? Vale do Rio Doce, são infindáveis exemplos. Tudo que passou da mão pública para a mão privada teve mais racionalidade no uso, mais cuidado e lógica no uso de acordo com a demanda real dos consumidores, né? Há um caso interessante de ser mencionado. Na África, 2 países tinham elefantes e sofriam caças predatórias pelo uso do marfim valioso, né, no mercado. E um deles adotou a seguinte medida: lugar comum hoje em dia, o status quo defendido aí para a Amazônia. Proibição da caça, né? Como se a caneta mágica do governo escreveu vira realidade. A gente sabe que não é isso. No fundo gerou o quê? Suborno de fiscais, e os elefantes em curto prazo tinham desaparecido por caça predatória contínua. O outro país adotou uma medida mais ousada, porém racional, que é a medida aí da racionalidade, né, descoberta por Jonas o Ingênuo. Ela concedeu licenças para a caça organizada do setor privado, e até hoje estão lá convivendo os elefantes com seus marfins e a extração de marfim gerando emprego e renda. 2 coelhos com uma cajadada só, né, que é a racionalidade toda por trás disso. Essa solução de privatizar o lago, por exemplo, foi feita na prática na Islândia, algo muito parecido. A Islândia depende muito da indústria pesqueira e foi feito isso, foi concedido espaços, cotas para o setor privado, e aí então o mais eficiente vira leilão, compra o trecho do outro, usa de uma forma mais racional, onde há realmente demanda, atendendo a demanda de forma mais eficiente. E foi um sucesso. Então a minha mensagem hoje aqui é o seguinte: o tema Amazônia está em moda. A solução apresentada para a Amazônia nunca passa por esse caminho da racionalidade, que é privatização. Querem falar em desenvolvimento sustentável? Precisam falar necessariamente de setor privado, porque é o setor privado que permite a sustentabilidade por se preocupar realmente, de uma forma racional, com a capacidade sustentável daquele ativo. E isso não surge em nenhum debate sobre a Amazônia. Então pode trocar a romântica Marina Silva pelo pragmático Carlos Mink, não adianta. A verdade é que o modelo está errado porque os incentivos não são adequados. Então eu queria apenas constatar isso, e pelo incrível que pareça, é esse livrinho aqui, para um público mais jovem, que pode ter contido aqui dentro a solução para a Amazônia. Infelizmente, ninguém fala nisso porque a gente sabe que a racionalidade não é o esporte predileto nos trópicos aqui abaixo do Equador. Infelizmente, essa é a verdade. Então, vamos por esse caminho. Vamos tentar privatizar mesmo a Amazônia. Esse é o caminho, essa é a solução para aquela região.